Olá, meus amigos, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchilli, sua astróloga favorita. E hoje eu estou aqui com uma convidada. Ela é quem? Muito especial. Uma pessoa que vocês vão ver o seguinte, que história de vida que tem, e vocês vão entender por que eu trouxe esta mulher maravilhosa junto de mim. Ela é policial há mais de 30 anos, ela fala com muitas pessoas, ela é de Mauá, e região aqui próximo de São Paulo. Ela inspira muitos jovens a fazerem a vida acontecer de uma forma correta, com valores, com propósitos, e é exatamente esse o motivo que eu quero falar com vocês aqui. Eu estou falando com Fátima Pérola Negra. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem com vocês? É uma honra, um prazer imenso estar aqui. Que energia, que aura. A Fátima, a Pérola Negra, se vocês já devem lembrar, quando o Pablo Marçal se candidatou para presidente do Brasil em 2022, ela era vice-presidente dele. Ele fez uma excelente escolha e ela é mãe de 5 filhos. 5. E quantos anos de polícia? 27 anos. Ah, não é 30, é 27. 27. Isso. Quase 3 décadas. E agora ela está ela está saindo desta vida de aposentadoria de polícia e está indo para aposentadoria. Mas é uma aposentadoria que ela vai receber aquele salário de aposentada, vai ficar em casa vendo televisão, ou você vai fazer alguma coisa nova? Conta pra gente, qual que é a sua mudança profissional agora? Então, a gente faz uma semana que eu estou aqui experimentando essa nova vida de aposentadoria. Todavia, na polícia é diferente, Cláudia. A gente fica na reserva, né? Pelo menos por 5 anos a gente é policial da reserva, um veterano que ainda pode ser empenhado caso haja algum problema aí da ordem pública, a gente pode ser acionado. Mas, claro, a gente tem novos projetos. Primeiramente, eu não gosto de televisão. Então, eu já tenho alguns projetos na gaveta há algum tempo. Dada essas habilidades, essas competências que a Cláudia citou algumas, a gente vai desenvolver projetos para poder ajudar não só as crianças, os adolescentes, mas suas mães, suas famílias, pessoas que precisam aí tocar na dor, aprender a lidar com ela e, claro, enxergar o seu potencial e prosperar. Uma autocura, digamos assim. Ela tem um aspecto no mapa astral dela que eu vou falar para vocês. Você é uma aquariana com Sim. ascendente em Leão e a lua em Virgem. Ou seja, tem também uma parte prática de Virgem. O ascendente em Leão faz com que ela se mostre assim pelo mundo. Aquariana sempre buscando essas inovações e o meio do céu em Touro. Ou seja, muito firme, trabalhando, semeando para poder colher na sua vida, na sua trajetória. Então, assim como você trabalhou, semeou e colheu na polícia, lá de Mauá, agora é um momento palestrante. Então, antes da gente falar desse momento palestrante, me conta o que você fazia nas escolas de Mauá, que os homens jovens e mulheres jovens encontram você no supermercado, na rua, em alguma coisa assim, e eles ficam tão malucos por te encontrar. Bom, ainda na escola de formação de soldados, no início da carreira, através de um sargento que ministrava aula para a gente, ele comentou a atividade dentro da polícia que ele desenvolvia, que era maravilhosa, chamada PROERD. É o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Esse projeto social da Polícia Militar, dentro do ambiente escolar, ajuda crianças e adolescentes a fazer as melhores escolhas para as suas vidas. E, de forma saudável, segura, eles acabam evitando o comportamento violento, desenvolvendo atitudes cidadãs e, claro, resistindo ao perigo do uso abusivo das drogas lícitas e ilícitas. E eu consegui entrar nessa rotina do PROERD a partir de 2017 e foi uma coisa assim, um chamamento que eu senti. Encontrei ali o meu propósito de vida, onde podia agregar não só na vida daquelas crianças e adolescentes, mas nas suas famílias. E hoje, encerrando aí a carreira e estando atuando nesse projeto por quase 18 anos, é comum a gente se encontrar em vários locais e eles sempre vêm me cumprimentar, me chamam de Pro, né? A policial Cabo Pérola, que agora é Sargento Pérola,
ganhou um lugar especial no coração dessas crianças, suas famílias. Hoje eles são adultos, muitos têm famílias. E é uma gratidão genuína, espontânea, que dá a sensação do dever cumprido, sabe? Mas o que você transformou a vida dessas pessoas? Esse Proerd era o quê? Você ia lá toda semana? Era uma palestra um dia só? Era o quê? Eles acontecem, esses encontros, semestralmente, né? A gente fica cerca de 4 meses em sala de aula, semanalmente, com cada turma. E a cada período a gente forma aí de 500, 600, às vezes até 800 alunos, né, em cada semestre. Anualmente, às vezes chega a 1.500 alunos atendidos, da rede pública e privada. E no final tem a cereja do bolo, uma formatura, onde eles mostram, através de redações, o quanto eles aprenderam, onde eles vão estar aplicando, pessoas que eles tocaram com os ensinamentos, porque eles têm as cartilhas, né? A polícia oferece a cartilha e o policial, e fala de vários assuntos, de como encontrar resistência a esses perigos que possam roubar os seus sonhos. Isso marca profundamente. Cada vez que eles estão diante disso, de alguma ameaça, de alguma tentação, eles lembram, opa, eu fiz Proerd. E qual que é a idade quando eles fazem esse projeto? Majoritariamente é atendido as crianças da 5ª série, né? O 5º ano, quando eles estão encerrando a fase fundamental de ensino, mas também a gente atende a educação infantil, os primeiros aninhos, com poucas noções, ali no meio do Fundamental 2, o 7º ano, e agora a gente está entrando também para o ensino médio e também tem o Proerd para os pais. Nossa, Proerd para os pais, para eles ensinarem as crianças... Porque o sucesso do projeto envolve as 3 instituições, a Polícia Militar, com a parceria com as escolas e, é claro, com a família. As 3 instituições elas têm que conversar a respeito disso durante todo o processo. É aí que a gente consegue encontrar o sucesso, né, no resultado. Você viu o caso, assim, que o pessoal falava assim, essa criança aqui está completamente fora... Não tem jeito. Não tem jeito. E nem perde tempo ali, não vai nem assistir aula. E muitas vezes acontecia isso, chegava o dia do Proerd, os primeiros encontros. Faltava, não queria ter contato. Daí a pouco os outros coleguinhas comentando, aí vinha a curiosidade, aí começava a se aproximar. Tem todo aquele trabalho, né, de aproximação, até abrir o espaço. E aí, de repente, chegava na metade, a pessoa já estava ali toda imersa no conhecimento. E quando chegava no final, pasmem, muitos desses que nem queriam saber, por vários históricos já da violência, da criminalidade, do uso abusivo de drogas na família, algumas imagens distorcidas da polícia militar, chegavam no final, às vezes, como o destaque, a redação destaque no final da formatura. Teve depoimentos, assim, emocionantes nas formaturas. Me lembro de uma guria que estava com o pai aprisionado, né, caiu numa esparrela lá de uma conversa fiada e acabou sendo colocado como laranja, né? Sim, a gente sim. fala. E no final das contas, a gente conseguiu ajudar, trazendo amigos advogados para cuidar do caso, e a família conseguiu ter o pai de volta e recomeçar, sabe? Foi um episódio assim delicado, mas que culminou para ela ter outra visão da polícia militar, que a polícia está ali para ajudar. Ela coíbe a criminalidade, obviamente, mas ela não é injusta. Então precisa, o Proerd, ele tem esse acolhimento. Esse acolhimento. E você vê que muitas crianças hoje em dia chegam perto das viaturas e prestam continência, se aproximam. Isso tudo tem a ver com esse projeto. Porque antigamente, umas 3 décadas atrás, eu lembro que pais passavam assim perto da gente, da polícia, e o que eles falavam para a criança? Tá vendo? Se você aprontar, a polícia vai te pegar. A criança já tinha aquela... Não olhava com um olhar assim, estou cuidando. De protetor. Eles viam e falavam, não, você é alguém que vai fazer muito mal para mim. E aí a gente foi desmistificando isso, desconstruindo essa percepção. E olha só, como hoje em dia tantas crianças falam, eu quero ser policial, e se aproxima e quer tirar foto. Chamam-me ainda hoje. Você pode ajudar a fazer o aniversário do meu filho, sabe? Ele tem o sonho de ser policial, quer estar ali fardado, quer fazer a decoração do aniversário do Proerd. Já fiz isso. E eu acho que é isso incrível. É uma honra, né? É um privilégio muito grande. Você imagina você trabalhar na viatura, Cláudia, com um policial recém-formado, e ele chegar a te prestar continência e falar,
falei que um dia ia dirigir para a senhora. Ou seja, um ex-aluno que está ali incorporando a farda e tem orgulho de estar do lado da sua mentora. Eu passei por essa experiência. Isso, depois de tanto perrengue, isso daí é muito gratificante, né? Muito. Aí você vê, tudo colaborou para te tornar uma pessoa, um ser humano, um profissional melhor. E que você não imaginava que estava no lugar certo, mas estava. Porque eu nunca sonhei com essa carreira. Eu prestei o concurso contrariado, gente. Na ocasião, eu só queria ajudar o marido a complementar a renda do lar. Que, né, mulher, por mais que ela faça, uma mãe, né, filhos pequenos, acha que não está fazendo o suficiente. E aí, eu acabei conversando com ele, retomei os estudos, lá com os 30 anos de idade, e prestei o concurso para a polícia, mas incrédula que o resultado final seria minha aprovação. E olha a gente aí. E esse trabalho que, sem querer, aconteceu com as mulheres, todo dia 8 de março, tem um poema seu, todo mundo te convida, você vai falar com as mulheres. Como é que funciona isso nos grupos? Gente, desde o meu início na fase escolar, comecei tardiamente porque era uma menina de roça, o meu destaque sempre foram nas letras, né? A literatura me chamou muita atenção. Ser alfabetizada primeiramente pela minha mãe em casa e depois descobrir os livros, aquilo deixava meus olhos brilhando na infância. E eu fui desenvolvendo isso, chegando à fase de adolescência, participar de concursos literários. Quando eu retomei os estudos, falei para vocês aí aos 30 anos, eu não tinha terminado o ensino médio, porque eu parei toda a minha fase de trabalho fora do lar e os estudos para ser uma esposa e mãe. Né? Sim. E ali eu retomei, quando eu retomei lá no EMEJA Clarice Lispector em Mauá, Educação de Jovens e Adultos, houve um concurso literário, o primeiro espaço poesia, e eu acabei participando. Falei, será que eu ainda escrevo bem? E ali eu tive a premiação com Sociedade Anônima, um poema fortíssimo que fala ainda hoje, quase 30 anos depois, sobre a realidade social do nosso país. E no início da carreira como policial, esse talento eclodiu. Lá na Escola de Soldado participei de um concurso literário de novo, envolvendo Gandhi e a não violência, e a polícia militar. Foi aí que surgiu o pseudônimo Pérola Negra, que eu adoto até hoje nos meus textos. E como eu saí já formada soldado, com esse conhecimento, meus comandantes tiveram conhecimento dessa facilidade para a escrita. Em Mauá, quando teve a criação dos batalhões mistos e a extinção dos batalhões de mulheres, uma mulher foi comandar o nosso batalhão. Foi a primeira mulher na história da Polícia Militar do Estado de São Paulo a comandar um batalhão misto de homens e mulheres. Aproximando o 8 de março, ela estava muito assediada pela imprensa por conta desse fato. Ela foi fazer uma palestra no Rotary Club da cidade. E ela queria encerrar com a homenagem. Aí ela me fez uma encomenda perigosa, que eu nem dormia aquele final de semana para desenvolver um texto para ela encerrar uma palestra. Nasceu Meu Nome é Mulher. Hoje, uma das principais palestras motivacionais que eu faço é adaptado através desse poema, que conecta mulheres à sua própria essência, ao seu potencial, ao seu papel na sociedade. E foi assim que nasceu algo que eu nunca imaginei. E vem surpresas por aí envolvendo esse poema, hein? Além da palestra. Meu Nome é Mulher, é isso? Ele se tornou uma marca. Então, quer dizer que é o seguinte, com certeza, quer dizer que a mulher que passa um monte de perrengue, muitas vezes ela não tem um marido para ajudar com as crianças, para dar um suporte, ela tem que fazer tudo, sair de casa, trabalhar, voltar, cuidar. Então, as crianças com certeza vai ter alguma dificuldade nesse sentido. E então, a gente vê essa realidade muito na nossa vida. Às vezes, até você que está ouvindo aqui tem essa realidade. E aí, você ajuda essas mulheres a encontrarem o quê? A encontrar um equilíbrio, não sem esquecer a sua porção, mulher. Que ela vai dar conta de tudo e de todos, mas a prioridade é ela. Ela precisa se cuidar, procurar ajuda, sim. Desmistifica essa coisa de, não vou procurar um terapeuta, não vou procurar um psicólogo. Gente, tem que ser tão natural quanto procurar um acompanhamento, né, no odonto, regularmente, preventivo. Sentir alguma alteração, já deixa eu cuidar aqui. A gente precisa, principalmente depois da pandemia, né? Lógico. Todos nós, independente de classe social, faixa etária, profissões, credos, todo mundo foi parar no divã. Porque ninguém estava esperando o mundo parou.
e ter que se readequar. Então, eu consigo colaborar, mesmo porque quando nasceu essa nova pérola profissional policial, poetisa, eu comecei tudo isso com incentivo de um parceiro do meu lado. Em dado momento, ele mesmo não entendeu essa mudança. E eu tive que seguir sozinha com os meus filhos. E essa é a realidade da maioria do meu público. Infelizmente, uma realidade social brasileira forte. Muitas mulheres comandando os lares sem um companheiro, sem a presença do pai, dos seus filhos. E para a gente é um desafio constante, porque por mais que a gente se empenhe, a gente é a mãe. Né? A gente às vezes usa o termo pai, mas a figura masculina faz falta. Sim, é fundamental. Você precisa ter o referencial yin e yang de todas as formas. E aí você falando de pandemia, nós temos aqui no seu mapa astral um momento que foi um crash. Parece que houve uma revolução francesa no seu status, na sua vida. E como que você percebeu? A aposentadoria já estava chegando. E como que você percebeu que você ia fazer essa transição de carreira, tanto com essa parte agora de ser palestrante, mas apareceu a parte política? Então, gente, quando eu ingressei na corporação, policiais femininas trabalhavam até 25 anos de carreira. E em 2018 eu tive essa disposição para participar de um pleito forte na político. Aceitei o convite e concorri a vice-governadora do estado de São Paulo. Foi Sim. aí que meu nome despontou como um destaque político na mulher nesse cenário. E para mim já estava bem próximo. Acreditava que eu ia tirar meus afastamentos a partir de agosto de 2019. No entanto, a gente teve várias mudanças aí governamentais que mudou, deixou ali, unificou os quadros homens e mulheres e deixou a gente no mesmo patamar dos homens no quesito tempo de serviço. Aumentou em mais um tempinho para nós. Depois veio também as mudanças da Previdência. E isso retardou aí o meu afastamento para aposentadoria, para reserva, trazendo agora somente a semana passada. E nesse período, então, aconteceu todo esse movimento, assim, explosivo, né, no nível mundial e mexeu com a gente. Não foi fácil trazer o equilíbrio, enquanto muitas profissões estavam ali home office. A gente não tinha essa escolha, a gente tinha que estar na linha de frente. Juntamente com a área da saúde, foi brabo para nós. Tivemos baixas, perdemos efetivo, vítima do vírus, e ausentamos das nossas famílias um pouco mais, porque a gente, estando em contato direto com o vírus, a gente tinha que evitar o contato físico, né, preservando a nossa família. Foi um desafio muito, muito forte. E ainda assim participar do cenário político, mostrando que ainda há vida, ainda há possibilidade da gente ocupar espaços e promover a transformação. E eu trouxe esse chamamento para as mulheres. Me coloquei à disposição para mostrar para elas, a gente precisa do lado feminino. Imagina nessa situação. Tem que ter a ação, aquela proteção masculina, mas a diplomacia feminina, vamos dizer, Samitiba, homem cobra, mulher polvo, né? Aqueles tentáculos para todo lado. Então tem que ter essa combinação, sabe? Côncavo e convexo. E quando você, com o chamamento do Pablo Marçal em 2022 para a presidência, qual foi a mudança na sua vida? Porque exatamente esse Urano, que é o planeta das inovações e também dos rompimentos, ele mostrou, ele aconteceu nesse momento. Então, o que aconteceu na tua vida? Então, dado aquele destaque, né, aquele meteórico em 2018, a gente teve quase 750 mil votos concorrendo ao majoritário do estado de São Paulo. Novos cenários vieram, 2020 e chega 2022, e eu dei de frente ali que o cenário político ainda não acolhe a mulher como deveria, né, dentro da realidade que para ela realmente está ali, de igual para igual, seja para concorrer ou para estar eleita. 30% de candidatos para mim não é o bastante. Eu quero de igual para igual as cadeiras ocupadas, seja a nível municipal, estadual, federal. E isso a gente ainda não vê, a gente vai ter que lutar muito para isso. E chegou um ponto em 2022 que eu não sei se eu quero participar mais enquanto não tiver essa mudança. Aí o inesperado acontece. Eu digo, tem uma frase minha que eu digo que a gente pode fugir do destino por um tempo, a vida toda não.
E não adianta eu falar, eu não quero participar mais porque tá no meu cerne. Tem alguma coisa aí. Ainda podem ocorrer algumas histórias, por mais que eu esteja me planejando para um outro rumo, Deus o sabe. Né? Vamos ver o que os astros dizem. Né? Para isso eu tenho minha mentora aqui, recomendo que a consultem, que olha, conhecer o nosso mapa astral faz toda a diferença para saber se a gente está no caminho certo. Sim, E aí com o Pablo, nossa, foram duas potências estelares que se conectaram ali e assustou esse Brasil, hein? Sim, assusta, e depois ele para qualquer coisa que ele faz, ele assusta. Até mesmo o mapa astral que eu fiz dele, que eu coloquei no YouTube, viralizou, deu 15 mil visualizações, uma coisa assim. Ou seja, ele sempre dá muito engajamento, mas esse engajamento, e depois? Acabou tudo aquilo, e depois? A sua vida? Então, minha vida seguiu, eu tive que voltar, né, para o seio da corporação, continuar. Mas você nunca volta do mesmo tamanho, né? De jeito nenhum. Diferente da primeira experiência lá, meteórica, em 2018, onde o ano seguinte foi tipo, esconde, fica quietinho aqui no seu canto, eu voltei como se na condição de estadista, gente. Uhum. Né? Quando eu retornei das eleições do primeiro turno, o acolhimento do meu alto comando no batalhão foi surreal, sabe? Um abraço, minhas continências, muito respeito ao Major Saavedra, que estava no comando naquela época. E, assim, foi incrível. No ano seguinte, o PROERD completava 30 anos de atividade no estado de São Paulo. E, gente, eu fui incumbida de fazer aquela formatura que se destacou. Maravilhosamente nossa, bem. a nível estadual, assim, foi incrível. Quer dizer, que mudou muito o seu quesito autoridade de coisas que você fez. Tipo, houve um reconhecimento, embora a gente não faça com esse fundamento de receber conhecimento, mas aconteceu. Porque falou, poxa vida, esse trabalho dela é realmente destaque. E fomos construindo, ou seja, a gente foi botando um chão aí, aumentando a nossa credibilidade e nos tornando referência. Nosso trabalho eu estou fazendo uma mentoria com ela, né, nesse processo de mudança profissional. Então, encaminhando, entendendo o network, como que vai ser toda essa questão de palestrante, o que eu vou falar, qual que vai ser meu público, conectar, entender as interferências emocionais, o que é interferência familiar e o que é apoio familiar e também de outras pessoas, conexões. Tudo isso a gente está vendo no mapa astral, também estou usando algumas outras técnicas para acontecer isso, para que a Pérola comece a ter uma vida de palestrante profissional muito significativa, que impacte mais pessoas do que ela está impactando agora. Uhum. E por que eu estou fazendo isso com ela? Porque eu também tenho o mapa astral, o mapa das decisões. Esse mapa das decisões é um workshop que eu vou fazer no dia 21 de maio, às 20 horas, no YouTube. Então, se você está assistindo pela televisão, você entra nas minhas redes sociais. E se você está vendo pelo YouTube, no primeiro link você tem como clicar e você se inscrever. Você vai entrar num grupo de WhatsApp e lá vai ter todas as informações para você participar desse mapa das decisões. O que significa isso? Você também tem uma questão profissional. Ela está numa transição de carreira. Você às vezes está numa empresa e você quer melhorar como você está na empresa, ou você quer mudar de empresa, ou você está no CLT, quer ir para o empreendedorismo, ou está com dificuldades no empreendedorismo. O que você vai fazer? Você vai usar a ferramenta do mapa astral para você saber o que você vai melhorar aqui, ajustar ali. Claro, se você tem um problema de liderança, você tem que buscar líderes, mas naturalmente as coisas acontecem. E com isso, você vai conseguir ter as soluções, ter as respostas que você precisa para você dar essa guinada na sua carreira. E isso você pode fazer mesmo sem saber de astrologia. Então, se você quer ter esse contato, você pode entrar nas minhas redes sociais. O meu WhatsApp é DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. O WhatsApp, o Instagram, @Cláudia Bocchili. Bocchili é B-O-C Chile. O YouTube também, Cláudia Bocchili, que você pode entrar lá. Entra também no link da bio do meu Instagram, que tem essas informações. E qual que é a sua rede social? Vocês encontram a Pérola no
Pérola Negra com 2 Gs, GG, e o número 1 ou o número 68 no final. Essas são minhas redes sociais. Ok. Muito obrigada e até a próxima. Até.